Ei pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Olha só, nós estamos um pouco ausentes aqui no YouTube, mas vamos voltar aqui com alguns vídeos e a gente está pensando em fazer algo bem legal para vocês, que é ler o texto do Padre inteiro com algumas considerações breves sobre as moradas do castelo interior. O Padre inteiro nessa obrinha aqui que nós publicamos, esse livrinho, Teologia Mística de Santa Teresa, em uma parte da obra, na terceira parte, ele explica morada por morada. E é uma explicação que torna, apesar de nós estarmos falando de uma coisa muito elevada na mística católica, é uma explicação que nos ajuda a compreender o que Santa Teresa estava querendo dizer ali. O mais importante dessa obra também, dessa explicação que ele faz, é que ele dá voz a Santa Teresa também. Em várias partes aqui ele coloca trechos inteiros da própria Santa Teresa. E o que deixa o texto muito bom, porque a gente vai entendendo o que ela estava querendo dizer ali nas moradas. Então, hoje nós vamos começar, eu vou falar da primeira morada. Eu vou ler aqui as partes mais importantes que o ar inteiro fala sobre a primeira morada de Santa Teresa de Ávila. Vamos lá, abre aspas. A primeira morada é onde a alma começa a entrar em si mesma, fugindo do ruído da conversação terrena, dos perigos do mundo e das seduções do maligno, para o qual são necessárias especiais proteções e purificações, considerando as verdades eternas para ajustar a elas nossa conduta e as próprias misérias para melhor nos livrar delas e nos fundar na verdadeira humildade, e invocando, ao menos com oração vocal, a divina misericórdia, para que nos livre de todo mal e nos encaminhe pelas vias do bem. Então, a primeira morada é quando nós começamos a entrar em si mesmo, fugir das conversações do mundo, dos perigos do mundo e da sedução do maligno. E para isso, diz o Padre inteiro, é necessário especial proteção e purificação, bem como considerações das verdades eternas, ou seja, da teologia católica, do catecismo, enfim, para ajustar a essas verdades eternas a nossa conduta e para conhecer a nossa própria miséria, para melhor nos livrar dessa mesma miséria. Então, é isso aqui. E também, agora ele vai continuar, ele diz no finalzinho aqui que também é preciso, a alma começa invocando, ao menos com oração vocal, a divina misericórdia, para que a livre de todo mal e a encaminhe pelas vias do bem. E aí o Padre inteiro começa a citar Santa Teresa de Ávila. Abre aspas. A porta para entrar no castelo de Santa Teresa é a oração e a consideração. Não digo mais oração mental que oração vocal, que sendo oração, há de ser com consideração. Porque aqui não percebe com quem fala, e o que pede, e quem é que pede, e a quem pede, não a chamo oração, ainda que muito mexa os lábios. Fecha aspas aqui para Santa Teresa. Ou seja, a oração tem que ter consideração. Nós temos que estar sabendo com quem nós estamos falando, com quem nós estamos conversando. Não é simplesmente abrir os lábios. Continua aqui o Padre inteiro. As que assim oram são almas tolhidas, que não se veem o Senhor mesmo a mandar que se levantem. Estão bastante desaventuradas e em grande perigo, diz Santa Teresa. Ou seja, quem reza sem consideração. Aquelas que, abre aspas, entram enfim no castelo, são as que têm bons desejos e alguma vez, ainda que de tarde em tarde, se encomendam a Nosso Senhor e consideram quem são. É grande coisa o próprio conhecimento e ver que não vão bem para encontrar a porta. Então, o autoconhecimento é muito importante. Continua aqui. Mas embora tanto importe para a alma se fundar bem no próprio conhecimento, não se deve encurralar nele, mas deixar que de vez em quando passe daí a pensar na bondade grande e no amor de Nosso Senhor,
para o desejar e buscar com ânsias, ou seja, não se fechar em si mesmo e só pensar em si mesmo, nos próprios erros, nas próprias misérias, mas pensar também de quanto em quanto na bondade, na misericórdia e no amor de nosso Senhor. Pois, abre aspas para Santa Teresa, não deveis entender estas moradas uma após as outras, como coisa enfileirada, mas ponde os olhos no centro, que é o cômodo ou palácio onde está o rei. Isso importa muito a qualquer alma que tenha oração, pouco ou muita oração, que não a encurrale nem a aperte. Deixai-a andar por essas moradas, para cima, para baixo e para os lados, pois Deus lhe deu tão grande dignidade. Não se aperte para estar muito tempo num cômodo só. Assim, a alma no próprio conhecimento voe algumas vezes a considerar a grandeza e a majestade de Deus. Aqui encontrará sua baixeza melhor que em si mesma, e mais livre dos répteis que entram nos primeiros cômodos, que é o próprio conhecimento. Ou seja, o primeiro cômodo, o cômodo do próprio conhecimento. Eu vou explicar, deixa acabar a citação de Santa Teresa. E acreditem em mim, que com a virtude de Deus, agiremos com muito melhor virtude que muito atadas à nossa terra. Ou seja, aqui que o Santa Teresa está dizendo, olha, tem gente que se fecha, se encurrala tanto no próprio conhecimento e acha que por estar na primeira morada ainda, tem que só ficar pensando em uma coisa, no autoconhecimento, nas próprias misérias e coisas que tais, assim, essas coisas assim. Não. Santa Teresa está falando aqui, voe para as próximas moradas, voe e comece a meditar em coisas que não são da primeira morada, mas coisas que são de outras moradas. Foque no centro, no rei, na bondade do rei. Enfim, mais ou menos isso que Santa Teresa está dizendo aqui. Abre aspas. Metidos sempre na miséria de nossa terra, acrescenta a santa, nunca brotará a corrente do lamaçal dos temores, da pusilanimidade e da covardia. De olhar se olham para mim, se indo por esse caminho, me acontecerá o mal, como uma coisa tão miserável, trata de coisa tão alta. Mas se não vou pelo caminho de todos, ó, valha-me Deus. Filhas, quantas almas deve o demônio ter perdido muito assim? Que embora essa seja a primeira morada, é muito rica. E de tão grande preço, quem escapa dos répteis não ficará sem ir adiante. Por isso digo que não se considere que tenha poucos cômodos, mas milhões. Porque de muitas maneiras entram almas aqui. Texto difícil de Santa Teresa. Esse foi um texto aqui que o Padre inteiro cita. É um texto difícil, mas o que ela está querendo dizer é o que nós já explicamos. Mas a todos ilumina, e em todas as partes se comunica este sol que está neste palácio. E embora essas primeiras moradas pareça chegar muita pouca luz, desta luz infusa, que sai do palácio onde está o rei, não é porque na realidade não chegue luz, senão pelo mal dispostos que ainda estão os olhos da alma para recebê-la. Então não é que não chega a luz, é porque a alma não está disposta, bem disposta para receber essas luzes. Continua Santa Teresa aqui, a citação dela. E convém muito que procure deixar as coisas e negócios não necessários, cada um conforme a seu estado. E convém muito, repito, que procure deixar as coisas e negócios não necessários, dentro cada um conforme o seu estado, que é coisa que lhe importa muito para chegar à morada principal. Que se não começa a fazer isso, considero que seja impossível. E mesmo está sem muito perigo, aqui está, ainda que tenha entrado no castelo. Ou seja, nós não procuremos deixar as coisas e os negócios não necessários, e cada um a seu estado de vida, nós não vamos adiantar, vamos ficar parados. Então, pessoal, é essa a explicação da primeira morada, o comentário que o Padre inteiro faz da primeira morada nesse livro aqui. Comentário precioso para que nós possamos entender as moradas. Algo muito importante que tem que ficar para a gente é nesse texto que ele coloca e depois faz uma breve explicação sobre
a ideia de moradas uma atrás da outra, enfileirada, essa coisa que a própria Santa Teresa de Ávila tenta explicar que não é bem assim, e o Padre Arenteiro ressalta nesse ponto das primeiras moradas. Vamos agora nos próximos vídeos entender um pouquinho da segunda e da terceira morada. Tá bom, pessoal? Um abraço para vocês, espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Abraço, vou deixar o link para quem quiser adquirir a obra aqui na descrição também. Um grande abraço, fiquem com Deus.